Oi, pessoal, eu sou o Rodrigo, host do Comex Voices, o podcast que importa e também exporta. Hoje a gente está com o Anderson Blumer, consultor técnico com quase 30 anos de experiência em tecnologia. É um cara que gosta de praticar corrida, sempre acompanhado de seus gadgets. Eu gostaria de muito entusiasmo para a gente receber o nosso convidado. Anderson, para a gente te conhecer melhor, cara, fala um pouquinho sobre você. Tá. Bom dia, Rodrigo, bom dia, ouvintes. Aliás, não sei se bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende da hora que o pessoal for escutar, né? Verdade. Bom, eu sou uma pessoa que, como você já falou, tenho muita experiência em tecnologia, tenho uma família fantástica, sou pai de 2 filhos, tenho uma esposa, amo muito minha família, amo muito estar com os amigos e compartilhar os momentos aí da vida, além da paixão pela tecnologia, paixão pela vida também. Muito legal, muito legal. Ainda mais nesse momento aí de quarentena, estreitar os laços familiares aí tem se tornado uma premissa na vida da gente, né? Muito importante, bacana. Anderson, bem-vindo, cara, então, ao podcast. Realmente é um prazer ter você aqui com a gente. Hoje o tema é pura tecnologia. Eu diria algo até quase que futurista. Eu vou começar te perguntando basicamente sobre o conceito desse assunto que a gente vai trazer aqui hoje para o pessoal, que é o 5G. O que é o 5G? De uma forma resumida, como que você descreveria essa nova tecnologia? Tá. Acho que para começar, Rodrigo, você falou, né, um tema futurista. Ele é um tema futurista quando a gente fala de Brasil, né? Mas existem alguns países, sempre aqueles países que despontam, né? Japão, Europa, um ou outro país da Europa, que já é uma realidade, não é aquela realidade das grandes massas, mas é uma realidade que já existe essa rede sendo testada publicamente lá. Bom, o que é o 5G, né? Como além do óbvio, né? O que seria o óbvio? A evolução do 4G. A gente está falando de redes de transmissão de dados e voz móveis, né? Ou seja, a rede que possibilita o seu celular de receber e transmitir informações na internet, tá? O 5G, ele é a próxima escala, a evolução do 4G, né? Mas, poxa, estamos falando de 5G, nem o 4G direito ainda é muito difundido no Brasil, e isso é verdade. Poucos centros têm uma grande cobertura de 4G, né? Mas ele vai só ser... as grandes capitais, né? Não, existe também, por exemplo, eu estou falando, né, de Limeira, interior de São Paulo. A gente fica a 150 quilômetros da cidade de São Paulo. Aqui a gente tem cobertura de 4G, deve fazer 1 ano mais ou menos. 1 ano e pouquinho, a gente tem uma cobertura legal. de 4G. Mas realmente, assim, Limeira, se você comparar com a cidade de São Paulo, é um negócio, é menor, bem menor, né? Nós temos uma população de 300 mil habitantes, mais ou menos. Mas se a gente sair, é que a gente está falando do interior de São Paulo, né? Que é um polo grande também, né? Se a gente falar da capital São Paulo e do interior e comparar com o resto do Brasil, não tem comparação. É um outro país, né? Então, algumas cidades aqui do interior, a maioria, vamos dizer assim, já possui essa cobertura de 4G. Mas o foco nosso, né, a 5G. Como eu já adiantei, o 5G ele é a próxima geração das redes móveis de telecomunicação. Tá? Para a gente ter uma comparação
da capacidade de velocidade que vai ser maior, hoje, o 4G, isso em laboratório, tá? Não é coisa da rua, não é teste de rua, é teste em laboratório. O 4G, ele pode atingir até 1 gigabit por segundo de transmissão. Então, assim, é um lugar de laboratório, você não tem nenhuma interferência, não tem nada, né? E o 5G, ele vai ter uma capacidade, essa é a teoria, é muito teórico ainda, tá? Apesar de ter rede sendo testada em outros países, é muito teórico. O 4G para 1 gigabit e o 5G para 10 gigabits. Então, a gente tem um acréscimo de 10 vezes na capacidade de transmissão por segundo desta rede. Né? Com certeza, ela representa muito, né? Falando de tecnologia, de download, upload, para todas essas coisas básicas, né? Que a gente imagina servir o uso, né? Assistir o streaming. Uhum. Eu gosto, apesar de ter uma velocidade 10 vezes maior, não é velocidade, capacidade. Né? A gente já vai entender isso um pouco melhor depois. Esses dias, vou contar uma história interessante. Esses dias eu fui no barbeiro e eu estava falando com o barbeiro sobre a evolução. Olha só o assunto na barbearia. A evolução das redes, evolução dos computadores. Imagina que o barbeiro também não é um geek, né? Também é um geek. Eu tenho que abrir um parêntese para uma pergunta. É aquele barbeiro que os nossos pais iam ou é essa barbearia nova que oferece cerveja e tem mesa de bilhar? Dessa nova aí, dessa nova. Então você tá perdoado. Ali entra na barbearia, tem ali uma caveira, tem som de rock no fundo, tal. É a minha. Outra coisa que eu esqueci de falar de mim é a minha cara, o som de rock. Bom, você vai para cortar o cabelo e acha que vai sair com uma tatuagem, né? Quase isso, é verdade. Se bobear, sai. Então eu estava conversando com ele e quando eu estava explicando do 5G e tal, ele falou assim, mas, cara, é só mais velocidade. Para que eu preciso de mais velocidade? Tudo que eu tenho hoje, a velocidade que eu tenho hoje, tanto na internet na minha casa quanto no celular, já é suficiente. Não preciso de mais. Então, um paradigma que a rede 5G vai quebrar não é a velocidade somente, né? Ela vai introduzir um outro tema que não é comum do pessoal conversar, que é a latência, né? Que basicamente é o tempo que a informação leva para sair de um lugar e chegar no outro. Mas a gente já vai falar disso aí. Tem mais um item que eu gostaria de falar que causa muita confusão, né? Quando alguém fala, eu tenho uma conexão de 100 mega na minha casa de internet, né? Essa conexão de 100 mega, ela é de 100 megabits e não megabytes. Temos que tomar cuidado. Essa é uma dúvida que eu, um pleno leigo de tecnologia, tenho. Por favor, nos ajude. Apesar de não ter muito, não é o tema central da nossa conversa, mas ele ajuda muito o entendimento. Então, assim... Faz parte, né? Tá ali intrínseco. Faz parte. Quando a gente está falando de velocidade de transmissão, capacidade de transmissão, a gente fala em bits. E quando a gente fala em armazenamento, tamanho de arquivo, aquele arquivo seu do Word, aquele arquivo seu de música, a gente fala em bytes, não em bits, tá? Entendi. Para ficar um pouco mais claro ainda, eu não sei se
Acho que é do seu tempo também, Rodrigo, mas eu não sei se é, vamos ver aí. Você assistiu a série Matrix, os 3 filmes de Matrix, lembra? Claro, com certeza. Difícil alguém que não viu, né? Se você pensar nos bits, você tem que imaginar, direto me vem aquela imagem do Neo, né, o Mr. Anderson, que ele, quando ele estava conseguindo enxergar a Matrix, era um monte de, as pessoas, as imagens das pessoas se transformavam em zeros e uns. 0 e 1, 0 e 1. O código binário. Código binário. Cada um daqueles 0 e 1 é um bit. É um bit. É a menor menor unidade de processamento e de armazenamento de computadores, tá? Então, quando a gente está falando da transmissão, a gente está falando da capacidade de transmitir aqueles zeros e uns em bits, né? Megabits, gigabits, terabits e assim por diante. Aí é uma multiplicação de 10, 100 mil, tá? Mas o importante é entender o bit. Agora, mas e o byte? O byte é o seguinte, para simplificar também, imagina uma letra do seu teclado, a letra H, né? Essa letra H, para ela conseguir ser representada, para que o computador consiga mostrar ela e armazenar ela, ele utiliza 8 bits. Então, para que o computador consiga guardar essa letra H, entender e armazenar, ele usa 8 bits. Então, quando a gente está falando da diferença entre bit e byte, a gente está falando o seguinte: para armazenar um caractere especial, número, eu utilizo 1 byte. E para compor aquele 1 byte, eu preciso de 8 bits. Isso leva ao quê? A uma conta matemática ali. Se a gente está falando que a sua transmissão, sua capacidade de internet é de 100 megabits, você tem que dividir por 8 para realmente ter o número de quantos megabytes a sua internet consegue transmitir. Nesse caso do 100, a gente chega a um racional de 12,5 megabytes, tá? Então, uma coisa aí para a gente clarear um pouquinho, tá? Nossa, cara, eu vou te dizer que depois dessa aula reforçou a minha prática de chegar no roteador, dar um tapa, arrancar os cabos, porque eu provavelmente não vou fazer essa conta toda. Legal. Então, uma outra, pegando o gancho agora do que eu estava falando, né? O barbeiro, eu só estou aumentando 10 vezes a velocidade? Não. O que o 5G ele vai trazer também aí, né? A diminuição da latência. E aí, para ficar mais fácil de todo mundo entender, eu gosto de explicar como um cano de água, né, que está trazendo a água para sua casa, né? Nós temos no cano, a gente tem o diâmetro dele, né, em polegadas, né, mais largo, menos largo, mas a gente também tem a pressão que está dentro desse cano. Então, de nada adianta eu ter um cano de sei lá, 1 centímetro, 5 centímetros de diâmetro, para que eu possa passar bastante água dentro desse cano, se não houver uma pressão dentro desse cano para empurrar a água, né? Sim, então, se ela passar pingando ali ou passar só um fiozinho, não faz diferença, né, o diâmetro do cano. Ou mesmo assim, imagina se você tem se você não tem uma bomba, que a gente está falando da bomba empurrando a água, né? Se você não tem uma bomba empurrando essa água e fazendo pressão nela, o cano pode até ficar cheio de água, mas ele vai demorar para chegar a água do outro lado, né? Então, quando a gente fala de transmissão de dados, os conceitos são análogos. Então, quando a gente está falando que a minha internet é de 100 megabits por segundo, eu estou falando do diâmetro do cano. É a capacidade máxima de transmissão da minha internet. Mais do que 100 megabits num segundo
ela não vai transferir. É o diâmetro do cano. Mas, se a pressão desse cano for baixa, né, a minha informação vai demorar para chegar do outro lado, né? Isso é o que a gente chama de latência, no termo técnico aí de transmissão de dados, né? A latência. Então, quanto menor for a latência, mais rápido o meu dado chega do outro lado, tá? Entendi. Então, essa latência é medida em milissegundos, né? Então, a grande diferença do 5G não é a maior velocidade, porque vamos pensar seriamente, do 3G para o 4G também já houve um grande aumento, né? Do 4G para o 5G vai ter um aumento também natural, né? Mas a grande diferença é a latência dessa rede, que a promessa dela, pelo menos, né? A promessa dela é ser bem menor, essa latência. E a gente falando, então, de latência, uma vez explicado o conceito, eu te pergunto, a aplicabilidade disso pode ser, por exemplo, no âmbito aí da telemedicina, onde a gente pode ter, por exemplo, médicos operando à distância com uma maior precisão, ou até trazendo para um tema mais, não vou dizer mais atual, porque a telemedicina também mas é que a gente acompanha, né, com mais frequência na televisão, os carros dotados aí de inteligência e tecnologia autônomas. Uhum. Me parece que se a latência for maior, como você está falando, esses carros eles têm a possibilidade de ter os seus movimentos antecipados com mais precisão. Seria o caso de aplicar dessa forma? Sim. Na verdade, a latência deve ser menor e não maior, tá? Isso, menor, perdão. Menor. Então, quanto menor a latência, mais rápido, em milissegundos, vai demorar para a informação chegar lá. E você tocou em duas aplicações que tendem a explodir o uso com a chegada do 5G. A telemedicina, né? E os carros autônomos, né? Eles tendem a se beneficiar muito dessa latência menor, porque vamos imaginar a situação da telemedicina, né? Tenho lá um especialista numa cirurgia cerebral, que ele está fisicamente em São Paulo, na capital, né? E eu tenho um paciente em Manaus, que ele está numa mesa de operação e ele precisa passar por aquela cirurgia. Nós já temos hoje máquinas que conseguem fazer cortes de precisão, né, nessas cirurgias nas pessoas, mas o especialista ele precisa estar do lado dessa máquina, porque ele está operando fisicamente ao lado da máquina. Com a gente tendo o 5G, a gente pode o especialista ele não precisará mais ficar ao lado da máquina, ele vai poder estar remotamente a essa máquina operando ela, né? E por que isso vai ser possibilitado? Porque imagina só, um médico ele precisa de uma precisão e de uma resposta muito rápida. Eu tenho um paciente deitado na mesa, né? E eu estou com um bisturi ali, com uma mão mecânica, cortando ele. Imagina se eu peço remotamente, eu peço para um corte ser realizado e essa informação da imagem, né, do corte, demora mais tempo do que o real time. Demora mais tempo. O médico ali, ele pode tomar uma decisão errada baseado no tempo que essa transmissão demorou para chegar. Na cirurgia, cada segundo é precioso, né? Cada segundo. O carro, por exemplo, os carros autônomos, né? Os carros autônomos, eles têm
além de eles estarem cheios de sensores, né, hoje em dia já são assim, eles têm uma parcela de informação que eles capturam e mandam para uma central, essa central processa e devolve a informação para eles. Então, esse tipo de aplicação também vai ser beneficiada porque os carros vão poder tomar decisões mais rápidas, possivelmente prever algum acidente, né? O sistema anticolisão, né, que eles hoje colocam nos carros, né? Uhum. E imagina uma situação onde você tem dois carros, né, numa mesma rua, indo de encontro um ao outro, né? Se eles não têm a informação, se a latência é alta, a informação de que há um outro carro vindo na mesma direção demora muito para chegar para o segundo carro. Então, esse segundo carro ele não pode tomar uma atitude, frear, desviar. Quanto menor a latência, menor vai ser a chance de haver um acidente, uma colisão, né? Tem uma coisa que eu gostaria de explicar, que a gente está falando da latência, a latência é a diferença, mas como é que essa menor latência vai ser alcançada, né? Verdade. Como que a gente consegue, né, ter como que essa menor latência é benefício de uma menor latência? É uma questão de puramente da mudança de tecnologia? Exige a implantação de equipamentos diferentes? Como que é isso? Hoje em dia, mais do que mudança de equipamento, é mudança de paradigma, Rodrigo. Hoje, a infraestrutura de transmissão, ela se baseia em poucas antenas com grande capacidade de transmissão. Então, hoje, você tem uma antena, vou dar um exemplo hipotético, você tem uma antena que faz uma cobertura para um bairro da cidade de São Paulo, né? Então, todas as pessoas, todos os dispositivos que vão se conectar a essa rede, eles devem se conectar a uma única antena. Por mais capacidade que essa antena tenha de receber e devolver o dado, você tem a distância física. Não tem escapatória. Você tem uma distância física. Imagina um bairro de São Paulo. Quantos quilômetros quadrados tem, né? Então, se você tem uma pessoa lá na ponta do bairro, usando o celular dela e se conectando com uma antena que está no meio do bairro, vamos dizer assim, você tem fisicamente o tempo que você leva, que o sinal vai levar para chegar a essa antena, e depois o tempo que esse sinal vai levar para sair da antena e chegar no celular. Fisicamente isso, não tem jeito. Então, a mudança de paradigma do 5G é mudar um pouco a estratégia das antenas. O que vai ser aplicado são mais antenas com menor capacidade, para que essas antenas estejam mais próximas das pessoas, dos dispositivos que precisam se conectar. Então, ao invés de você ter uma antena no centro do bairro, você vai ter dezenas, às vezes centenas de antenas espalhadas, para que essas antenas estejam mais próximas de cada dispositivo. E como elas vão estar mais próximos, atendendo uma região menor, ela também vai ser de menor capacidade, não é a mesma. Então, é isso que eu ia falar. As empresas de tecnologia, elas já, com certeza, estão preparadas para baixar o custo de produção dessas antenas. Isso, vem toda uma cadeia atrás disso, né? Bom que você tocou no assunto. Eu não sei se vocês se lembram, antes de todo esse caos com que a gente está vivendo, o momento, né? Eu me lembro eu não me lembro se era uma mulher ou um homem, acho que era uma mulher. A presidente da Huawei. Huawei é uma empresa muito
grande, gigantesca de tecnologia. Pioneira, né, Ela é hoje a pioneira. Nesse tema aí de 5G. Na verdade, era um presidente e foi trocado para uma presidente, é isso mesmo. E ela foi, inclusive, ela ficou, eu não sei se o termo certo é presa, mas ela ficou sem poder sair do Canadá o ano passado. Lembra dessa história que os Estados Unidos tinham um processo contra a Huawei e aí ela deveria responder, a presidente deveria responder. Bom, então assim, todo um mercado vem atrás desse 5G e o pioneiro, o país que tem mais tecnologia desenvolvida para o 5G até hoje é a China, aonde a Huawei está, né? Tem várias empresas as nossas concessionárias, né, de celulares, várias delas no Brasil têm contratos com a Huawei. É uma empresa de ponta no que diz respeito à transmissão de 5G, de ponta. Então, uma outra questão também que vem com essa quantidade de antenas maior nas cidades, e aí um problema, nesse caso, vai ser a questão da legislação municipal de cada município sobre o uso do espaço, sobre licença ambiental, porque você vai aumentar o número de antenas. E hoje é um processo muito moroso para você conseguir uma licença ambiental para implantar uma antena. Imagina tirando de uma e implantando 100. Vai ser muito mais complicado também. Eu só vou fazer uma ressalva aqui. Na verdade, a Meng Wanzhou, ela é a vice-presidente do conselho e diretora financeira da Huawei. O presidente ainda é o senhor Ren Zhengfei, fundador e CEO. Legal. E aí, os Estados Unidos têm uma briga com essa empresa. Que eles estão então, e essa briga é muito importante porque me parece que ser o pioneiro, ele te habilita, né, como provedor de tecnologia e soluções, né, voltadas para o 5G. E falando de tecnologia, quem sai na frente em uma semana, 2 semanas, um mês, lança o que os outros países, como o Brasil, que geralmente sai atrás, né, nesses aspectos de tecnologia, o que todos esses países querem e se tornam consumidores, né? Uhum, então a gente está falando de muito dinheiro, né? Muito dinheiro, muita tecnologia. E a gente, como você falou, a gente deixa de ser provedor da tecnologia para ser consumidor. Nós estamos pagando para usar uma tecnologia. Mas quem sabe no futuro, né? Nunca se sabe. Inclusive, a questão do... Não sei se você pretendia tocar nesse assunto, mas a gente tem até a questão do leilão, né? Que já, segundo o que eu li a respeito, o Brasil já admite sofrer atrasos, né? A Anatel já admite sofrer atrasos, até por conta da própria Covid. Então, os especialistas estão, mais uma vez, aí, incrédulos quanto à possibilidade do Brasil ser um provedor de tecnologia. E aí vai perder oportunidades como perdeu no passado, né? Com a própria potencialização da internet aí, dos websites, ali entre 95 e 2000, o Brasil já perdeu essa onda e agora, de novo, parece que vai acontecer, né? Eu não estudei muito sobre esse assunto, né, sobre as datas, mas do que eu tinha escutado em algum outro podcast, que a ideia era ter implementado o 5G
em 2021 no Brasil. Os testes, o início do processo seria o segundo semestre desse ano e ter a implementação em 2021. Mas realmente, parece que está prorrogando já para maio. Não sei se para o final de 2021, começo de 2022, alguma coisa assim. Muita coisa foi postergada, né? Me diz Não, pode falar, fica à vontade. Depois eu vou fazer outra pergunta. Até o tema do podcast anterior que eu escutei também, né? Sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Isso. Interessante podcast anterior também. Ela também foi prorrogada, era para entrar agora em agosto e também foi prorrogada. Não tem muita escapatória. É a tendência, né, do Brasil de prorrogar as coisas. Agora, diz uma coisa, a gente já entendeu o que era o 5G, o seu conceito, que tão importante quanto a velocidade é a questão da latência, o tempo de ida e vinda dos dados, né, das informações, até de que maneira essas novas aplicações, né, poderão ser disponibilizadas, e que a gente vai precisar de mais antenas espalhadas pelas cidades para poder gerenciar todo esse potencial. Vinculado a essa questão das antenas, e até de uma nova tecnologia que tem muita coisa, tem muito assunto meio paralelo, obscuro aí que ronda a internet, como sempre, né? Há alguma questão de problema relacionado à saúde das pessoas para o uso dessa tecnologia, Anderson? Certo. Bom, eu não sou físico, né? Mas eu também dei uma estudada em alguns... vi alguns vídeos de físicos explicando sobre o assunto, né? Legal. E o resumo é que a gente não precisa se preocupar. Por quê? Por que a gente não precisa se preocupar? A quantidade de energia transmitida, quando a gente está falando de transmissão de dados em redes móveis, né, vamos dizer assim, no ambiente aberto, nós estamos falando de ondas eletromagnéticas, sempre, tá? Seja o meu Wi-Fi, seja a micro-onda lá do micro-ondas, seja a TV, seja o celular, a gente está falando de onda eletromagnética, seja a luz, né? A gente está falando de onda eletromagnética. As ondas eletromagnéticas, elas transmitem mais ou menos energia dependendo da frequência dessa onda. O que seria a frequência da onda? Imagina você na beira de um lago, você pega uma pedra e arremessa no lago. No local aonde essa pedra cai, começa a se formar ondas, né? A onda vai espalhando em todas as direções. O que é a frequência da onda? Quanto mais rápido ela atinge o pico da onda e cai. Pico e baixo. Então, assim, quanto mais rápido a onda subir e descer, né, uma onda ela sobe e desce. Quanto mais rápido ela subir e descer, mais energia ela está transmitindo. E a gente pode ficar despreocupado porque as ondas que causam problemas à nossa saúde, elas transmitem uma quantidade de energia grande. Elas têm uma frequência muito alta. Então a gente pode dar de exemplo ultravioleta, raio-x, raio gama, até assim, se você, por isso que os profissionais de saúde que trabalham numa máquina de raio-x, o cara, toda vez ele se protege ali atrás de uma parede de chumbo, porque Sim. aquela onda, né, aquela onda que está sendo solta, ela realmente tem uma frequência muito alta. Então ela transmite. E o cara está exposto todo dia ali, né, o dia inteiro, praticamente. Todo dia. No caso das ondas de transmissão aí do
do 4G, do 5G, do 3G já era isso, tá? Ela está muito abaixo. A frequência dessas ondas, ela é relativamente baixa. Ela fica muito próxima das ondas de AM e FM, do rádio. Tá? Então, para você ter uma ideia, Rodrigo, o 4G, eu não lembro se vocês... É um tema recente até. Lembra-se que a transmissão de TV análoga, né, não a digital, a análoga, ela parou em um dado momento? Ela parou de ser transmitida? TV analógica? Sim. Né? Por que a TV analógica parou de ser transmitida? Porque o 4G ia usar aquela frequência. Por isso. Então, não tem problema de saúde, porque, inclusive, a de 4G, e é onde o 5G também vai operar muito próximo, já é um sinal que a gente recebe. Quando que começou a TV? 1950? 1940? Há muitos anos. Há muitos anos. Então ninguém precisa ficar preocupado com isso não, tá? Entendi. Então a saúde aí deixa de ser um assunto crítico e que cause medo nas pessoas. Todo mundo pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Que o 5G não vai trazer nenhum tipo de doença. Não. Vai. As ondas de rádio? Ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas podem passar pelo nosso corpo tranquilamente. Podem. Ou pelo menos nada do que a gente já não está exposto há mais de 60, 70 anos. Então, assim, não é nenhuma novidade. Segue o jogo, continua do mesmo jeito, né? Ninguém Segue o jogo. Vai sentir dor de cabeça do dia para a noite quando começar a operar a rede 5G. Legal. E diz uma coisa, Anderson. A gente entende, então, que com a menor necessidade de dispositivos, né, com grande capacidade, os dispositivos devem ficar mais baratos, uma vez que, assim, na verdade, se tratando talvez de armazenamento, né? A gente vai poder jogar tudo para a nuvem, ter cada vez mais informação na nuvem. Isso deve baratear o custo dos dispositivos que a gente tem hoje? Sim, a resposta é sim, e também vai haver uma explosão. Então, é interessante o conceito que você colocou, né? Como nós teremos uma menor latência, então a informação vai e volta muito rapidamente, e lógico, a banda também vai ser maior, né? A banda de rodagem aí, até 10 gigabits, não vai ter mais a necessidade de você ter um dispositivo na sua mão com uma enorme capacidade de armazenamento e processamento, né? Por quê? Porque eu posso eu posso tirar centenas de fotos e elas vão para o meu armazenamento de nuvem muito rapidamente. Vamos dizer assim, deveria ser instantâneo praticamente ir para minha nuvem, tá? Isso a gente diminui a capacidade a necessidade, aliás, de armazenamento nesse dispositivo, mas de processamento também. Porque hoje esses dispositivos, os smartphones, eles precisam de um espaço para guardar as coisas, mas eles precisam de processadores e memórias muito poderosas também para trabalhar com as aplicações de hoje. E isso tende a diminuir também, porque com essa velocidade que eu vou conseguir transmitir a informação, eu também não precisarei mais de um processador muito poderoso no meu celular, porque eu posso transmitir a informação que o meu celular capturou. Então, uma boa câmera, o meu dispositivo vai ter que continuar tendo. Uma boa câmera ele tem que ter ainda. Mas ele não precisa de um processador muito
muito pesado, muito poderoso, para verificar se naquela imagem eu tenho um animal, quem é a pessoa que está naquela imagem, né? Que hoje a gente tem umas aplicações que no Google, eu me lembro de usar o do Google, que você, né, bate uma foto, ele reconhece a face da pessoa naquela foto e identifica a pessoa. Eu não vou precisar mais disso poderoso na palma da minha mão, porque eu vou bater a foto e vou mandar para o servidor. Esse serviço na nuvem é que vai ter a capacidade de processamento e armazenamento grandes e vai me devolver a informação pronta, né? Então, isso vai possibilitar o quê? Barateamento. Se eu tenho que desenvolver um dispositivo que não precise de tanta capacidade, ele vai ficar mais barato. Tem que ficar mais barato, né? Que aí já entra em jogada de mercado e tudo mais. Mas a verdade é que ele tem que ficar mais barato. E também vai explodir a quantidade de dispositivos, né? E aí a gente entra, vou já pegando um gancho da sua fala, nós temos um conceito hoje que ele está pequeno ainda, muita gente fala no meio de tecnologia, mas ainda está no meio de tecnologia, não está para todas as pessoas ainda, né? Que é a internet das coisas. A sigla em inglês para isso, o IoT, né? O que seria isso? As coisas, os dispositivos, os eletrodomésticos conectados à internet. Se comunicando entre si, né? Se comunicando entre si. Então, a gente vê até uma coisa ou outra hoje, assim, aquela cabeça de bacalhau, né? Você vê uma geladeira que tem uma câmera interna e ela verifica lá o que está faltando. Se está faltando leite, não tem leite na geladeira. Faça um pedido online para o supermercado, para o delivery, me entregar esse produto que está faltando na minha geladeira. Até existe coisa desse tipo hoje, mas são exemplos muito pequenos, né? Eu posso imaginar cidades inteligentes, né, explodindo a quantidade de dispositivos conectados, de sensores, né? Um exemplo que eu gosto muito de dar é a questão do monitoramento das cidades, né? Por exemplo, tem no sistema público de iluminação, né? Eu preciso ligar todas imagina uma cidade do tamanho de São Paulo. Eu preciso ligar, né? Preciso ligar a iluminação pública da cidade inteira às 6 da tarde? Não. Por que não? Porque tem regiões da cidade que vão receber mais luminosidade do sol, né, durante o dia, ou seja, o dia vai acabar depois, vamos dizer assim, né, do que em outras. Então, e aí eu até aproveitando o assunto, no lado oposto, né, fazendo o raciocínio inverso, eu penso no seguinte: a gente precisa ligar para avisar que está sem energia no poste toda vez que, né, que tem uma queda e tudo mais. Isso também já deveria ter uma comunicação, né? Então, imagina, pelo barateamento e a rapidez da rede, a gente pode começar a imaginar uma cidade onde os semáforos vão conversar com uma central, né? Eles vão poder, não vão precisar mais esperar o tempo padrão programado nele para abrir ou fechar uma rua de um cruzamento. Esses semáforos, eles podem monitorar a rua onde eles estão, né? Ter sensores para ver se tem carros ou não, ter câmeras para ver se tem carros ou não, e mandar isso para uma central. Essa central vai processar muito rapidamente e vai devolver para o semáforo. Olha, abre aqui e fecha ali. Por quê? Porque apesar do tempo não ter sido alcançado ou programado, eu tenho uma fila de carros parado aqui e ali está vazio, não tem ninguém. Imagina uma coisa também que muitas cidades sofrem. Bueiro, né,
famosa, não sei se você conhece como boca de lobo, né? O bueiro lá, né? Sim. O bueiro entupido, né? Poxa, um sensor ali para conseguir detectar onde que está entupido e pedir uma manutenção de uma empresa, né, do serviço especializado, para que não lote de água aquela região, né? Então, a explosão vai ser de dispositivos e o barateamento vai possibilitar a internet das coisas e as cidades inteligentes num nível que a gente não imagina. Eu não imagino. Eu fico imaginando isso, mas eu acho que vai ser muito maior ainda. Legal, Anderson. Agora, trazendo para o mundo do comércio exterior, né, considerando, inclusive, que o podcast tem o Comex como tema principal, em que o comércio exterior se beneficiará com o 5G? Tá. Bom, como você me apresentou no começo, né, eu sou um consultor técnico, mas eu trabalho há muito tempo, né, consultor técnico, mas eu trabalho há muito tempo também, vamos dizer que quase metade do tempo dessa experiência é com tecnologias e sistemas voltados ao comércio exterior, né. O 5G, atrelado àquele tema que a gente estava falando sobre o barateamento dos dispositivos e a explosão de dispositivos conectados, né, o IoT, o comércio exterior tende a ser beneficiado enormemente também. E por que eu falo isso? Imagina um porto, né? Imagina aqui o Porto de Santos. Imagina que um container que está vindo lá da China, né, chegue ao porto, próximo ali ao Porto de Santos, e que esse container ele já tem ali dentro dele, embutido nele, né, sensores conectados à internet, câmeras internamente dentro desse container também conectados à internet. Imagina que a Receita, né, a Receita Federal, os órgãos que precisam desembaraçar essa mercadoria, precisam fiscalizar o que tem lá dentro, né, eles já são informados imediatamente, porque hoje existe um processo manual quando você precisa olhar o que tem dentro desse container. E a gente pode, com a internet das coisas e o 5G e a latência baixa, os órgãos já podem ter a informação em tempo real. Não precisa mais abrir o container para ver o que está lá dentro. Não, lá dentro já tem uma câmera, essa câmera bate fotos do que tem lá dentro, né? E manda para um serviço na nuvem, que pode ser da Receita mesmo, de inteligência artificial, e vai determinar o que tem olhando para aquela foto, que mercadorias que estão ali dentro, né? O sensor, por exemplo, do container, pode já falar para as pessoas que trabalham com a descarga, olha, esses containers estão chegando, né? Essa informação também, ela não precisa, por esse container estar conectado aí na internet, os agentes de carga que estão esperando essa mercadoria, os transportadores, as empresas finais que importaram a mercadoria, por exemplo, elas não precisam mais de um e-mail, de um telefonema. O container começou a chegar perto, já vem informação para a nuvem, né, para algum serviço de internet, que essa empresa que importou já está conectada nela e consome informação. Olha, o meu container que eu pedi está chegando perto de Santos. Ó, ele chegou, está na posição XYZ. Olha, a Receita já desembaraçou a mercadoria. E os sistemas, né, de comércio exterior hoje, que eles precisam de muito input manual, né, sobre o desembaraço, eles podem se beneficiar muito disso, porque eles também vão consumir essa informação e automatizar uma série de funções que precisam de um gatilho de uma pessoa hoje,
né? Hoje, uma pessoa precisa entrar no sistema de comércio exterior e cadastrar dentro do sistema de comércio exterior o conhecimento de transporte, que é um documento, né? Todo um trabalho manual que vai acabar sendo substituído pela vai ser automatização aí da... Isso. Então, o comércio exterior, como um todo, ele tende de se beneficiar muito com o 5G também, e por diminuir a quantidade de pessoas trabalhando, por automatizar, por deixar mais rápido, também tende a ficar mais barato, né? Mais ágil e mais barato. Muito bom. Agora que a gente está chegando no final desse bate-papo bacana, eu sempre abro para o convidado fazer as suas últimas considerações, deixar um recado, fica à vontade aí, usa o tempo para falar o que você quiser. Bom, eu queria fugindo até um pouco de tecnologia, né? Voltando um pouco ao momento que a gente está vivendo, eu acho que a gente pode sempre ter um lado positivo em tudo, Rodrigo, tudo. Tudo tem um lado ruim e o lado bom, tudo. Eu falo, não vou dizer aqui diariamente, mas sempre tento lembrar, falar para minha família que se há um lado positivo em tudo isso que está acontecendo, eu poder ficar muito mais com eles e aproveitar e conviver mais com eles e aprender. Então, o que eu queria deixar o recado para o pessoal, para os nossos ouvintes aí, né, para que eles tentem extrair o lado positivo do que está acontecendo e focar no lado positivo. Quanto mais a gente foca no lado positivo, menos a gente vê o negativo. É isso que eu queria deixar como recado aí. Legal, muito obrigado. É um excelente recado, sem dúvida. Acho que a gente tem que estar sempre, assim como o nosso primeiro convidado aqui, o Cris, ele também trouxe uma mensagem muito positiva no final do programa, exatamente para que a gente enxergue o copo sempre meio cheio e não meio vazio. Então, de cada situação, a gente sempre pode extrair algo positivo ou, no mínimo, uma boa lição. E vai de encontro aí ao que você acabou de falar para a gente. Bom, gente, eu quero agradecer mais uma vez a participação do Anderson Blumer, consultor técnico aí com quase 30 anos de experiência, né, em tecnologia, inclusive em comércio exterior. Anderson, obrigado aí por explicar para nós, leigos e não leigos em TI, tudo que a gente precisa saber, pelo menos até o momento, né, sobre a tecnologia 5G. Obrigado. Legal, eu agradeço o convite e foi muito bom o papo, foi produtivo, gostei da experiência, muito legal. Legal, com certeza, conforme as coisas evoluírem, a gente vai poder voltar a conversar e trazer as novidades aí de tecnologia, sendo 5G ou outro tipo de tecnologia aí para o pessoal. Legal. Um grande abraço aí para todo mundo, todos que acompanharam a gente hoje. Eu espero estar com vocês no próximo episódio. E lembre-se, hein, se tratando de 5G, é quase tudo uma questão de latência. Um grande abraço. Abraço. Tchau.